Olá, bom dia para você, telespectador da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone. Todos os domingos de manhã você encontra aqui a oportunidade para tirar suas dúvidas sobre aposentadoria, os benefícios do INSS, os direitos trabalhistas. Você participa sempre pelos nossos canais de interatividade, o WhatsApp, o Facebook, o nosso portal. Tudo isso à disposição durante o programa de hoje. Quem está comigo para debater um tema do momento, em nome do Cinecarga, o presidente Paulo Roberto Barque, pelo CEMAP Sindicato Cidadão, o diretor Juliano Porsche está com a gente nesse domingo, e para responder as dúvidas que você vai encaminhando sobre Previdência, em nome de KS Advogados, o Dr. Tiago Kidrick, que também vai participar do debate que a gente vai traçar hoje. Pois é, chegamos. Hoje é o dia do primeiro turno das eleições. Dia de você ir depositar o seu voto em quem vai governar o Rio Grande do Sul e o país. Dia também de muita indecisão. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho aqui na tela da Band. É porque a votação já começou, né, gente? Ó, a partir das 8 horas, o pessoal já tá chegando aí nas zonas eleitorais. Não saia daí, daqui a pouco tem mais Boca, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Voltando com o Boca no Trombone nesse dia de eleições, já votou? Ainda não? Pois então compareça à urna, né? E aqui a gente vai dar início à nossa interatividade do Boca no Trombone, respondendo as dúvidas sobre aposentadoria, os benefícios do INSS, e você participa também enviando perguntas sobre direito do trabalho para os nossos canais de interatividade que vão passando aqui na tela da Bandeirantes. Hoje na consultoria está conosco o Dr. Tiago Kidrick, em nome de KS Advogados, para responder as dúvidas que você encaminha para a gente. Dr. Tiago, já agradecendo a sua participação, a Luciana lá de Bagé, diz ela, estava em auxílio-doença por 2 anos, na última perícia judicial não foi realizada e acabaram me encostando. E a pergunta dela, poderia pedir uma aposentadoria por incapacidade? Ela tem 64 anos de idade. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros da bancada, bom dia, telespectadores, um prazer estar aqui novamente. Pelo que eu entendi da pergunta, ela está encostada, né, está em auxílio-doença e quer a aposentadoria por invalidez. Sim, ela não precisa se conformar com esse benefício de auxílio-doença e pode postular a aposentadoria por invalidez, tanto na via administrativa ou tentar na via judicial, já com essa concessão de auxílio-doença. Perfeito. A Neuza, de Dom Pedrito. Tenho 37 anos de carteira assinada. Faz 4 anos que me aposentei por problema na coluna. Ela é aposentada por invalidez. Posso me aposentar por tempo de carteira? E ela acrescenta, tem 63 de idade. Certo, a pergunta dela talvez por medo de ser cortado o benefício no pente fino. Se for isso, ela já tem o tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. E também existe a voluntária apresentação do segurado com aposentadoria por invalidez. Aí tem que se apresentar no INSS para pedir aposentadoria por tempo de contribuição. Trocar a aposentadoria também existe. Mas eu acho que o que ela quer é saber se cortarem a aposentadoria por invalidez, se pode, se tem tempo. Tem tempo, já tem bem mais de 30 anos de contribuição. E ainda, como o senhor bem coloca nas suas participações aqui, lá na Rádio Bandeirantes, ela está protegida pelo chamado ferrolho, né? Sim, eu chamo de ferrolho, né? Quando tem aposentadoria por invalidez mais de 60 anos ou 55 anos de idade e 15 anos em benefício por incapacidade. E o Genésio Dornelles, de Sapucaia, meu processo contra o INSS foi dado como trânsito em julgado, depois baixado, e eu gostaria de saber quanto tempo vai levar para eu receber o valor, né, os atrasados, é a dúvida do Genésio. Certo, Genésio. Primeiro vai ser feito o cálculo, né? Não havendo impugnação nesse cálculo. Depois que expedida a requisição de pagamento, se for requisição de pequeno valor, né, são 60 dias para o pagamento. Se for precatório, Genésio, o senhor vai receber em 2020, porque o prazo para 2019 já encerrou. E eu estou me referindo aqui à Justiça Federal, né? Porque aparentemente o processo dele tramita na Federal. Perfeito. O doutor Tiago segue com a gente. Você continua enviando as suas questões sobre Previdência e também direito do trabalho, a relação do patrão e do empregado. Mande as dúvidas trabalhistas aqui para a gente também. Pessoal, o Boca no Trombone discute nessa semana a disputa do primeiro turno. A escolha de deputados
federal, estadual, senadores, lembrando que são 2 votos para o Senado, governador e presidente, está nas mãos de todos nós. Mas há ainda quem não saiba ou não queira decidir. A gente vai ampliar na reportagem do nosso colega Tiago Zaredini. O brasileiro acorda acompanhado por decisões. Qual roupa comprar, se vale tentar a sorte na loteria, se leva ou não guarda-chuva. Tem que trazer, né? A gente olha na rua e, chuvisqueirinho, mesmo assim tem que sair com guarda-chuva, é melhor não arriscar, né? Mas nem todas as decisões podem terminar apenas com uma roupa molhada. Tem dias que os caminhos a serem escolhidos são os que definirão o futuro do Estado e do país. O problema é que, diante de tamanha responsabilidade, muitos decidem não decidir. Tá muito difícil, cara. Tá difícil de escolher hoje em dia. Acho que nunca tive tanta dúvida. Nem se fosse votar, eu nem saberia para quem eu ia votar. Já ouvi as propostas dos candidatos e nenhum eu acredito que seja interessante, por isso que eu votaria nulo ou branco. Eu acho que eu vou votar em branco. Eu já estou 5 anos e voto sempre em branco. Tá em nulo mesmo, vou anular meu voto. Ainda, por enquanto, não tenho segurança nenhuma até agora. A indecisão nas urnas deve acompanhar mais de 10% dos eleitores gaúchos. É o que mostrou a pesquisa estimulada do Instituto Métodos, divulgada pela Band na última quinta-feira. 10,51% dos entrevistados disseram que pretendem votar branco ou nulo para governador. Uma escolha que, segundo o Código Eleitoral, significa muito mais do que ficar parado. É deixar que os outros escolham o caminho por você. Votos nulos e brancos, eles não são aproveitados para nada, eles não têm nenhum efeito na eleição, nem para anulação de eleição, nem para algum tipo de cálculo no resultado da eleição. Para presidente e para governador, o primeiro colocado tiver mais de 50% dos votos válidos, ou os 2 primeiros colocados vão para o segundo turno, né? Para senador, os 2 mais votados, independente do número de votos brancos e nulos, e para deputado há um cálculo feito proporcional ao número de cadeiras, que só considera também os votos válidos. Os brancos e nulos são absolutamente descartados para essa conta. É importante lembrar, numa democracia, depositar a escolha nas urnas é fazer uso do direito conquistado de cada brasileiro. Direito de escolher qual o caminho mais certo para o Brasil. Depois, não podemos, assim, cobrar, né? Porque nós não nos posicionamos, né? Então, eu penso que devemos ter a responsabilidade de indicar alguém. Pois é. Nesse material a gente consegue ver aí que boa parte da população, já são mais de 8h40 da manhã, e o pessoal não sabe em quem vai votar. A votação é até às 5 da tarde. Presidente Paulo Barque, o que surpreende é a quantidade de pessoas que querem votar ou branco ou nulo. Mas não adianta muito, né? A gente vai ter comandantes no executivo, estadual, federal, no legislativo, aqui do estado também lá em Brasília. Tem que escolher alguém. Né? Somos entusiastas aqui nesse espaço sempre de escolha A ou B, mas faça a sua escolha. Não é por aí que a gente tem que pensar? Obrigado por estar com a gente, um bom dia, uma boa eleição. Bom dia, Paulo André, bom dia, Juliano, bom dia, doutor Tiago, bom dia a todos os nossos amigos, telespectadores do nosso querido Boca no Trombone. Com certeza, doutor Paulo André, a eleição é a coisa mais importante de um país. Não deixe de votar. Hoje o tema do programa é importantíssimo, sendo que muita gente não vai nas primeiras horas votar. E muita gente, com certeza, doutor Paulo André, como a própria reportagem já disse, ainda nem escolheu e daqui a pouco vai dizer, eu não vou. Eu estou tão desanimado com essa política que eu não vou votar. Pois saibam todos que as coisas são resolvidas nas câmaras e nessas assembleias legislativas. O executivo é importante? E eu faço uma configuração lá na nossa categoria, doutor Paulo André e companheiros. Sim. O caminhão precisa, para levar a mercadoria, do condutor, do motorista. Sem os pneus e sem o óleo diesel, ele não sai do lugar. Verdade. Então, é importante que nós escolha deputados, senadores. Muito importante. Eles é que decidem, eles é que mudam as leis, eles é que aprovam as coisas boas ou as coisas ruins que o governador, que o presidente coloca lá na Câmara para ser decidido. Lembrem disso, não votem branco,
eu respeito até a opinião de todo mundo, Sim, mas, sim. por favor, saiu de casa, escolha. Nós tivemos aí 45 dias de campanha. É uma encheção, como se diz na prática. Mas hoje a gente tem um mestre chamado Google, que você coloca lá, até hoje de manhã ainda dá para colocar, né, doutor Tiago? Dá tempo. Olha, bota o nome ali, fulano de tal. Veja a vida desse cara. Deixa eu ver com o Juliano Porsche, Juliano, porque boa parte de quem vai votar em branco ou nulo, né, se baseia muito nas pesquisas. Mas a gente pode realmente levar o que as pesquisas trazem assim como fidedigno, como realmente um retrato fiel do que está acontecendo? Ou a gente tem que filtrar, a gente tem que colocar aqueles verdadeiros panos quentes assim e fazer uma avaliação mais criteriosa? Obrigado por estar com a gente, um bom domingo, uma boa eleição. Bom dia, Solano, bom dia, companheiros de bancada, bom dia a você, trabalhador, trabalhadora que nos acompanha nesse momento. Como tu disseste, Paulo Solano, as pesquisas são uma estimativa, são uma possibilidade do que pode ocorrer. E mesmo que há métodos estatísticos que se utilizam, né, elas são representativas da realidade, mas são muitas vezes num percentual muito pequeno. Por exemplo, a maioria das pesquisas com 2.000 entrevistados, às vezes de um montante de, imagino eu aqui no Rio Grande do Sul, 5 milhões de eleitores que comparecerão, algo assim. Então, ela não é impossível de erro e erros muitas vezes grosseiros, como, por exemplo, nas últimas eleições, há 4 anos atrás, aconteceram em muitos casos. Então, não dá para se iludir ou tomar decisão em função da pesquisa. Reforçando a questão do voto branco ou nulo, quando tu aperta no branco ou quando tu não anula o voto, tu anula a tua opinião, tu anula você. E agora, nesses dias, vi uma campanha publicitária de uma empresa de fast food. Sou totalmente contrário a fast food, mas vale ressaltar essa campanha publicitária em que aparece o camarada apertando o branco, né, e aparecendo o seu sanduíche, pão e cebola, ou seja, quando tu não escolhe, alguém vai escolher por você. É verdade. Eu queria abordar com o Dr. Tiago Kidrick a questão do voto nas eleições proporcionais, né? Para deputado estadual, deputado federal. Até pouco tempo a gente tinha aquele voto, né, Dr. Tiago, na legenda que ele fazia uma diferença maior. Hoje mudou essa regra, né? Mudou, é muito bom essa colocação, porque houve essa alteração, né? Muita gente ainda não sabe que existe uma linha de corte. Então, antigamente, a pessoa votava na legenda e era mais tranquilo que aquele voto seu iria necessariamente para alguém da legenda. Agora não. Então, é melhor nessa eleição a gente fazer como foi colocado aqui, pesquisar no Google os candidatos e colocar o candidato, né? Porque havendo essa linha de corte, pode ser que o voto na legenda não entre para ninguém, né? Porque existe um mínimo que o sujeito tem que fazer para ascender a uma cadeira para deputado federal ou deputado estadual. Então, é preferível agora a gente escolher o candidato mesmo, forçar ao máximo, né? Ainda existe a possibilidade do voto na legenda, claro, para formar o coeficiente eleitoral, quanto vai ser de cada bancada, mas se ele não atingir o mínimo de corte, sim, ele não vai entrar. E o mesmo se aplica também para uma parte da majoritária, que é o voto no Senado Federal, né? Porque ele tem ali o candidato para ser eleito e cada um deles tem mais 2 suplentes, né? E é importante, vou frisar aqui, gente, nós temos que votar 2 vezes para senador, escolher 2 candidatos. Presidente Paulo Barchi, também um motivo que surge, né, para o eleitor acabar deixando de votar é o seguinte: a multa é muito pequena, a multa eu vou lá e pago. Só que quem está em casa às vezes não tem essa informação. Essa multa, gente, vai para o fundo partidário, né? E o que os partidos fazem com esse dinheiro? Você não foi votar e ainda auxiliou eles ter mais dinheiro para gastar na campanha eleitoral. Não sou contra o fundo partidário, acho que é legal, acho até que ele não deveria vir do governo, mas isso é uma discussão muito maior. Eu acho que o importante aqui, doutor Paulo André e companheiros, é que as pessoas escolham bem. Agora o doutor Tiago trouxe mais um dado do corte. Antes, eu não quero votar em ninguém, eu vou só escolher o deputado estadual e o resto, ou vou só escolher para presidente
e o resto eu vou votar tudo branco. Por favor, gente, essa eleição tem 6 votos. 6 vezes você vai ter que apertar para alguém e confirmar, ou seja, até se não quer votar em ninguém, mas vai ter que confirmar. É importante a colinha, doutor Paulo André. Ainda tem tempo, não deixe para pegar na rua, olhe bem, exerça a sua vontade, não deixe que outros te induzam. Ainda dá tempo, pegue um papelzinho, são lá, voto, olha, para lembrar, deputado federal, primeiro, deputado estadual, senador, 1 voto, senador, 2º voto, são 2 votos para senador, governador e presidente. Muita gente tem que levar a colinha. Eu vou levar a colinha. É verdade, vale a pena para não se atrapalhar. Mais interatividade, as dúvidas que você vai mandando para a gente sobre Previdência e Direito do Trabalho, a relação do patrão, do empregado, FGTS, férias, insalubridade, pode encaminhar aqui para a gente também. O Leandro, de Porto Alegre. Minha mãe tem pensão por morte, eu gostaria de rever a mesma, sendo que o escritório já esteve realizando a mesma revisão e não obtiveram um retorno favorável do INSS. Eu não tive acesso à memória de cálculo. Eu consigo realizar o cálculo sozinho ou como devo fazer? É a dúvida do Leandro, doutor Tiago. Leandro, primeiro, eu aconselho a procurar um advogado. Não é tão simples fazer processos de revisão, né, sozinho. E, nesse caso, tem a mesma revisão que foi ingressada na Justiça, que teve trânsito julgado contrário, pelo princípio da coisa julgada, não poderá ser levada. Então, vai ter que ser feita outra revisão. Então, a minha dica, procure um profissional especializado para ver se há alguma revisão possível no benefício da sua mãe. Certamente. O Edson, lá de Cachoeirinha, faço o exame médico do trabalho e ele me dá como inapto para trabalhar. Aí vou no INSS e o perito me dá como apto para trabalhar. Só que o médico é o mesmo, segundo ele. Olha só que curioso. Tem coisa errada. O médico do trabalho é o mesmo perito do INSS. O que eu devo fazer? Tá uma situação sinuca de bico aqui, doutor Tiago. Vocês vejam como dentro do INSS existe uma coisa para negar os benefícios mesmo, sendo que o mesmo perito... olha, é incrível esse relato aí, leve ao judiciário, porque o juiz, diante dessa situação, vai escancarar bem o que está acontecendo dentro do INSS. Esse é o conselho que eu dou para esse ouvinte, esse telespectador. E o Paulo aqui da capital, 52 anos e 5 meses de idade, 36 anos e 9 meses de carteira no transporte coletivo. Ele quer saber se ele tem direito à aposentadoria. O Paulo. Paulo, tem direito à aposentadoria, tá? Pelo que o senhor colocou ali por enquanto com o fator previdenciário, mas é possível que o senhor consiga conversão do tempo e chegue aos 95 pontos, aí o senhor se livraria do fator previdenciário, né? Aproveitando o tempo de coletivo para isso, precisa formar uma prova, PPP, etc e tal. Tá certo. Continue mandando as dúvidas sobre direito da Previdência e também direito do trabalho. Agora a gente responde algumas. Tá chegando aí o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do Davi, da cidade de Gravataí. Pedi minhas contas com 4 anos de empresa. Tens como me informar quais os direitos que eu tenho a receber? Claro que sim, Davi. Tens direito a receber o saldo do salário, referente aos dias trabalhados do mês, 13º proporcional aos meses trabalhados, as férias vencidas e férias proporcionais acrescidas do 1/3 proporcional. Tu terás que pagar o aviso prévio ou cumprir o aviso prévio, porque a parte que rescinde o contrato tem que indenizar a outra parte, seja com o trabalho ou financeiramente. Tu não terás direito ao seguro-desemprego e também não receberás a multa dos 40% do fundo de garantia e nem poderá movimentar o FGTS. Então, esses são os direitos. Um outro fator importante, o pedido de demissão, que nada mais é do que um comunicado à empresa que tu não quer mais continuar com a relação de trabalho, ele tem que ser por escrito, faça ele em 2 vias, entregue para o teu chefe e pegue o recibo que ele recebeu o pedido de demissão. Encaminhe para o RH da empresa e boa sorte no novo emprego, que tu tenha muito sucesso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado ao doutor Paulo Dias, do Dias e Paim Advogados, que faz parte do nosso time de consultores aqui do Direito do Trabalho. Mande as questões aqui durante o programa de hoje. Hoje a gente está debatendo a importância de votar, de escolher alguém, de não fazer o voto anulado, o voto em branco. E eu quero saber então, Juliano Porte, como fazer essa escolha? Pessoal que, como a gente disse, né,
deixar para a última hora, aquela mania do brasileiro, né? Vou deixar para o último momento. Quem ainda não escolheu, como que ele deve estabelecer critérios e definir aí os seus candidatos? Veja bem, Paulo Solano, sou trabalhador, tenho carteira assinada, acredito que a grande maioria que está nos ouvindo também é trabalhador, seja empregado, seja autônomo ou pequeno empresário, né? Nesse sentido, eu visualizo como 3 grandes grupos hoje, por exemplo, na candidatura à presidência, né? Um grupo mais, que eu poderia dizer como nacional desenvolvimentista, né? Ou seja, aqueles que pensam o Estado como indutor do desenvolvimento, um Estado um pouco maior para atender políticas públicas à população mais necessitada, entre eles nós que estamos aqui, né? Um grupo de partidos, candidatos que são mais do Estado mínimo, né? Muito mais vinculado ao mercado financeiro, aos banqueiros, né? E que trabalham muito mais no controle fiscal, com prejuízo às políticas sociais, de educação, de saúde, enfim, com todos os cortes que estão aí, por exemplo, da PEC do teto. E o outro grupo, que é difícil até citar, é esse grupo de ódio, de rancor, do anti-tudo, né, do anti-partido tal, do anti-política social, do anti-direito às diferenças sociais, enfim, de todo tipo. Então, o trabalhador ele tem que pensar bem que sistema, que tipo de Brasil ele quer aí pela frente, né? E há formas de se saber, né? Há sites, também é o dia de ver hoje, por exemplo, não dar bola para o WhatsApp, né? Porque as fake news estão aí, sim, e é muita bobagem que é dita e escrita. Cuidar com isso, né? Cuidar com isso. Há sites, né? Pega boatos.org, por exemplo, que é um que pode ver a questão verídica. No site do CEMAP estão os deputados federais que votaram a favor da reforma trabalhista e estaduais que votaram pela extinção das fundações. É importante, Juliano, a gente fazer um recorte aqui no seguinte sentido, gente. Vocês em casa podem estar pensando, mas por que vocês não estão falando o nome do candidato, qual é o partido? A gente não pode, a gente tem limitações nas questões eleitorais. A gente está sobre o julgo, né, sobre a avaliação da legislação eleitoral e a gente não pode estar citando. Aqui nós estamos dando as opções. Ninguém está dizendo vote em A, B ou C. Não, quem faz a escolha é você. Você faz a escolha. Aqui a gente está debatendo como fazer essa escolha. Isso mais do que nunca, né, presidente Paulo Barca, é importante para que quem ainda não se decidiu tenha conhecimento, porque é com o conhecimento que a gente consegue ter uma decisão mais precisa de acordo com os nossos valores de cada um. O Juliano tocou bem no ponto. Que país que eu quero? Que estado que eu quero? Que tamanho de país eu quero? Nós estamos aí com quase ou mais de 13 milhões de desempregados ainda. Acredito que muita gente já está trabalhando na informalidade, mas enfim, estão fora do mercado de trabalho oficial. Nós precisamos de alguém que melhore isso, que crie condições de desenvolvimento e eu não sei se é A ou B ou C que vai fazer isso. Você tem o direito de escolher. E aqui nós pregamos sempre nesse programa, doutor Paulo André me autoriza a fazer isso, que é sempre... Nós temos o direito de mudar o Brasil e é a eleição que a gente faz isso. Se o meu candidato, eu, por exemplo, vou votar para deputado estadual e federal novos, porque os meus que eu votei há 4 anos atrás não me completaram, não me fizeram dizer para eles que eles têm que ficar lá no Congresso ou na Assembleia. Então, faça isso. Nós temos o direito de trocar. Cada 4 anos vão trocar, 4 anos passa ligeiro. Alguém se lembra aí em quem votou para estadual há 4 anos atrás? Muito pouca gente acaba lembrando. Eu vou voltar aqui na interatividade, as dúvidas sobre Previdência que você vai encaminhando para a gente. O Gilson Cabral, ele é lá de Itaqui, olha só, um abraço aí, a região que faz fronteira ali com os nossos países vizinhos do Prata aí. Ele diz que é motorista de caminhão, trabalha há 25 anos. Tem direito à aposentadoria especial, doutor Tiago? Até 1995 era mais tranquilo a aposentadoria do caminhoneiro, né? Estava descrito nos decretos e tal. Após 95, existe uma batalha judicial nas regiões do país, dependendo de prova da penosidade e também alguns efeitos insalubres do caminhoneiro. Então, há possibilidade.
mas não é certo. E antes de 95 é certo porque é o critério mais objetivo do legislador. Sim, o chamado enquadramento por categoria, né? Isso. O Gerson de Porto Alegre, 48 de idade, 32 de contribuição. Se eu quiser me aposentar, posso pagar o que falta desses valores e pedir o benefício? Gerson, pagar para frente não pode. Se tiver lacunas nesse seu passado, aí nos últimos 5 anos é tranquilo, só pagar. Se for mais de 5 anos, tem que pedir autorização para o INSS. Isso no passado. Mas para frente, adiantar, não pode adiantar a contribuição. Tá certo. Você segue mandando as dúvidas pelos nossos canais de interatividade, sempre lembrando, direito do trabalho e previdência à disposição para a sua participação. Juliano Porsche, está liberado o uso de camisa, uso de bottom, né, nas sessões eleitorais. Nesse momento é oportuno, a gente está falando aqui em decisão, mas tem muitos eleitores que estão bem decididos. Esses aí podem fazer a diferença para aquele eleitor que ainda não se decidiu. Olha lá, aquele ali, meu amigo e tal, vai votar no fulano. Isso pode ser uma maneira de influenciar? São duas coisas. Um pouco é tu querer externar a tua vontade e tentar convencer aquele que não está convencido. Mas na sexta pela manhã, inclusive, escutei o Boechat na Rádio Band, né? Ele comentou, eventualmente algum presidente de mesa pode criar empecilhos. Então tem que ter também uma certa... jogo de cintura, jogo de cintura, né? Para que e evitar provocações. Nós estamos num momento muito tenso, com climas totalmente exacerbados, com relações de amizade às vezes sendo desfeitas, né? Que muitas vezes tu guardar para si às vezes também é importante evitar provocações, enfim, porque o que vale mesmo é aquilo que nós temos de bem maior, que é a democracia que nós vivemos. Sempre com cuidado, né, Juliano? Porque nós ouvimos aí nessa última semana, não sei se foi o presidente ou, enfim, o representante do nosso TRE que disse que está liberado para ir com a camiseta do seu candidato. É verdade. Quem tem escolha, quem é de direção de partido, gosta de externar. Mas eu acho que o Juliano falou bem. Temos que ter cuidado com isso, não precisamos fazer provocação. Nós hoje estamos aqui no Brasil com 2 extremos, né? A gente vê até nos próprios debates, aí a gente vê os ataques. Então, vamos com calma, gente, vamos com calma. Vou relembrar aqui então, gente, os votos hoje: deputado federal, deputado estadual, 2 votos para senadores, depois o candidato ao governo do estado, e a presidência da República. Nessa ordem, inclusive, que a gente vai votar, quem já compareceu, quem vai comparecer às urnas. Eu peço a palavra final, uma palavra para o nosso telespectador, presidente Paulo Barca. As eleições 2018, para o senhor e para o Cinecarga? Vote somente em ficha limpa. Juliano Porsche e o CEMAP? Cidadania e emprego e renda. Doutor Tiago Kidrick e o KS Advogados? Critério e consciência na escolha. Pesquise antes de votar. Tá certo. Muito obrigado ao Tiago, ao Juliano, ao Paulo. Gente, olha, boa eleição para todos nós. Vamos cumprir o nosso dever cívico. Não vamos desprestigiar esse direito, não. Foi muito batalhado, foi suado essa conquista. Vamos escolher sim. Escolha alguém. Não vote branco, não vote nulo. Tá certo? E o Boca volta na semana que vem, a partir das 8h30 aqui na Band TV, com muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.